O Messi já é muito maior para a seleção argentina do que o Maradona. Isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Jogador de 39 anos, correndo, porque ele só anda enquanto pode andar. Não existe mais comparação entre o Messi e o Maradona. Só para quem quiser ser personagem. Messi já é muito maior para a seleção argentina do que o Maradona. Por que dizer, olha, mas o Maradona ganhou da Inglaterra por causa da Guerra das Malvinas? O Messi também ganhou da Inglaterra. O Messi tem 3 finais de Copa na carreira dele. O Maradona tem uma. O Messi chegou na final em 2014 e foi vice. Chegou em 2022 campeão. E tá em mais uma final agora. O Messi tem 8 gols e 4 assistências nessa Copa do Mundo. Ele participou de gols em todos os jogos. Mas o Maradona é polêmico. Até nisso o Messi é muito maior. Porque o Messi, durante toda a carreira, ele sempre foi só exemplo positivo. Pai de família, cara gente boa, cara sério, nada polêmico. Aí o outro, que defendem tanto, foi dependente químico. Foi um cara muito polêmico, envolvido em várias coisas erradas. Exemplo fora de campo péssimo para crianças e adolescentes. Então eu não tenho medo de falar não. Pra mim quem é exemplo, quem é ídolo, é o Messi. Pela postura que ele tem, pelo cara família que ele tem, pela fé que ele tem. Eu acho o Messi já muito maior que o Maradona. Mas pra quem fica nessa babação, né, de Maradona, não. O Maradona é o personagem, até o discursinho que ganhou da Inglaterra por causa da Guerra das Malvinas, acabou. Esse cara aqui é melhor dentro do campo e é mais exemplo fora. Ponto, na minha opinião. Você para e pensa assim, poxa, isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Eu até comentei com o Chapão no final do jogo que essa seleção da Argentina está nos proporcionando, pela segunda Copa do Mundo seguida, o privilégio de acompanhar jogos realmente sensacionais de futebol e muita emoção. Para quem ama o futebol, para quem não é daqueles que sabe ficar, tem que torcer para torcer contra o outro, tá? Para quem não consegue curtir o futebol, que só entende pela ótica do que tem que torcer para um lado ou por outro, ou torcer contra alguém, aí deve ser um saco. Mas para quem realmente gosta do futebol, independentemente das camisas, foi realmente um privilégio poder acompanhar esse jogo em loco, né? E sentir toda a atmosfera que reinou no estádio. A vitória da Argentina hoje foi uma vitória, eu defino da seguinte maneira: você está assistindo esse time jogar, vê a virada, torcendo ou não pela Argentina, torcendo a favor ou contra, apenas assistindo, você para e pensa assim, poxa, isso aí é tudo que eu gostaria de ver no meu time de coração. Eu duvido que qualquer torcedor, parando para pensar, não tenha esse mesmo sentimento. Porque é praticamente impossível não ter essa sensação. Porque foi tudo aquilo que a gente sempre espera dos nossos times, né? Que ele jogue bem, que ele tenha qualidade, que ele tenha coragem, que ele tenha huevos, como eles dizem, né? Teve tudo isso. Teve tudo isso. Então foi uma virada emocionante, uma vitória sensacional. Estava escrito, até na transmissão a gente vinha falando, vai empatar, vai virar, não tem como aumentar. Eu acho que assim, é muito louco quando você tem um entendimento de uma seleção que a Argentina tem problemas no meio campo. Tem problemas defensivos, mas eles não deixam de jogar. Você que tá falando aí, faz 20 anos que o Messi está na mesma fase. Faz 20 anos, faz 28 anos que a gente não disputa o título, que a gente não chega na semifinal. A AFA tem muitos problemas, tem, a Argentina tem muitos problemas, tem o Brasil. Cara, mas assim, é inconcebível as pessoas não entenderem que o futebol, ele se faz coletivamente, não individualmente. Quando você pensa que uma seleção está perdendo de um jogo de 1-0, da Inglaterra, e aí você vira o jogo, o Messi dando carrinho aos 45 minutos, e o Lautaro entrou 5, por sinal, o Scaloni mexeu mal, deveria ter colocado o Lautaro como titular. O mundo é assim, a covardia de um não tira o mérito dos outros, porque quem é covarde, aqueles que roubam, que desfazem o futebol brasileiro, que arrebenta com a juventude. A seleção argentina, ela joga pra Argentina, e quando você enxerga um jogador de 39 anos correndo, porque ele só anda quando pode andar, porque quando tem que correr e quando tem que decidir, é ele que decide. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Odeio a seleção da Argentina. Odeio esses caras. Como eu queria que o Brasil tivesse esse sangue nos olhos. Eu queria que o Brasil tivesse a camisa, honrasse a camisa como esses caras. Nossa seleção sem vergonha. A nossa seleção não corre. A nossa seleção leva gol. Sente o gol, os caras brigam até o final, os caras se matam até o final, os caras tratam a seleção como se fosse o time deles, porra. Cara, é bonito ver. Eu torço contra, eu vou torcer contra até o final a Argentina, mas é muito bonito ver isso. E eu invejo, eu queria ver. Merecer, vai muito do treinador. Agora, a Inglaterra, eu lembro muito bem, assim, eu erro muito.
né? Eu achei que fosse chegar outras seleções que não chegaram, enfim, como eu falei da própria seleção brasileira. Mas também a gente acerta algumas vezes. Eu falei no início assim, essa Inglaterra é uma Inglaterra que parece, lembra que eu falei assim, pô, é muito jogo, não tem variedade de jogo. Agora eu entendo por que o treinador alemão, que é outro amarelão também, deixou Foden fora, deixou jogadores de qualidade, que pode fazer pra quê? Pra trazer jogadores pra fazer mais do mesmo. Essa é a verdade. Quando pensou de variedade de jogo, a Inglaterra não teve. Pra resumir, eu diria o seguinte, cara, eu acho que a consciência da Inglaterra sobre a sua pouca grandeza diante da grandeza do adversário acabaram fazendo a diferença, né? Porque eu até no final do primeiro tempo fiquei pensando, bom, os dois times não tinham mostrado muito na Copa do Mundo até aqui, e o primeiro tempo vai bem nessa linha, né? Continuaram não mostrando muita coisa. Aí quando a Inglaterra faz o gol no segundo tempo, eu pensei, mas no fim das contas, parece que vai avançar, que ele mostrou um pouquinho mais do que a outra durante a Copa do Mundo. Mas aí veio a consciência da Inglaterra sobre a sua grandeza, que é incomparável com a grandeza das gigantes do futebol mundial, entre as quais está a Argentina, e acho que essa tela que a gente mostrou explicita isso, escancara isso. E aí foi isso. Provavelmente se não fosse a Argentina do outro lado, essa Argentina de Lionel Messi, essa Argentina com esse espírito que a gente vê todos os jogos, não existe jogo perdido para os caras. Se não fosse essa Argentina, talvez a Inglaterra não tivesse feito o que fez, não tivesse tido essa postura tão covarde. E aí vai muito para a eliminação do Thomas Tuchel, para a conta do Thomas Tuchel essa eliminação, mas também dos jogadores, porque nós estamos falando de caras como o Jude Bellingham, que é novo, mas é experiente, é rodado, fez uma grande Copa, o Harry Kane, ainda mais experiente, teoricamente o líder dessa seleção, e eles não conseguiram se impor, eles não conseguiram fazer o time jogar, reter a bola. Foi um massacre do segundo tempo da Argentina. Segundo tempo, um tempo que a Argentina não tinha feito na Copa do Mundo até aqui. Então assim, é óbvio que tem muito mérito da Argentina, é óbvio que tem muito desse espírito que os caras têm, que é indiscutível e a ser invejado por qualquer seleção do mundo. O espírito é algo para ser invejado por qualquer seleção do mundo. A gente vai discutir quem joga mais, quem joga menos, mas o espírito é algo para ser invejado por qualquer seleção do mundo. E eles têm todos esses méritos, mas a postura da Inglaterra, o Thomas Tuchel e os líderes do elenco também colaboraram demais para permitir essa virada e essa classificação da Argentina para a final. E assim, é épica, né? Se olhar para todo o roteiro, para a maneira como a Argentina vira os jogos, os buracos dos quais a Argentina saiu nessa Copa do Mundo, cara, é uma história para ser invejada por qualquer torcedor de futebol no planeta. E vou te falar uma coisa, a Argentina bate tendo VAR, faz o antijogo, faz cera, provoca o adversário, não perde o seu estilo de jogar. O Brasil passa a ver isso, nosso vizinho, dando aula dentro de campo de raça, de amor, de dedicação ao seu país, respeito à sua camisa e mais uma vez, merecidamente, na final de uma Copa do Mundo. E quem decide essa final, quando a seleção da Argentina para a final novamente, é um cara de 39 anos de idade. A seleção brasileira ser como esses caras é bizarro e tem que ser, a gente tem que assumir. Em uma seleção os caras vestem a camisa como a seleção da Argentina, é surreal.